Olá, sejam bem-vindos à nossa sétima aula do nosso curso de Filosofia Medieval. Nós estamos tentando uma introdução ao pensamento medieval, tendo como fio condutor a questão do ser, a questão ontológica metafísica. Mas queremos mostrar, antes de tudo, esta questão como uma questão histórica, não só da historiografia da filosofia, mas como uma questão que está pulsando na vida histórica de vários mundos. O mundo ocidental latino, o mundo bizantino, mas também outros mundos que muitas vezes ficam à margem das nossas considerações, como o mundo sírio e persa, e o mundo islâmico e o mundo judaico medieval. Hoje vamos tratar da filosofia nestes vários mundos, o mundo sírio e persa, o mundo islâmico, seja do Islã oriental, seja do Islã ocidental, seja o mundo judaico. Primeiramente, vamos falar da filosofia na Síria e na Pérsia. A filosofia na Síria e na Pérsia foi mantida sobretudo por cristãos anticalcedonianos e antibizantinos, pelos assim chamados jacobitas e pelos chamados nestorianos. Os sírios desenvolveram trabalhos intelectuais em torno de revisões, traduções e comentários das escrituras, bem como da gramática do siríaco e da historiografia. A escola dos persas, por sua vez, também foi muito florescente. Os cristãos daquele extremo oriente criaram primeiramente uma escola em Nízibe. Depois da morte do imperador Juliano, em 363, a escola teve que se mudar para Edessa, na região da Osroena. A exegese ali se tornou mais próxima à do judaísmo rabínico. Seus mestres principais foram Diodoro de Tarso, falecido em 394, e Teodoro de Mopsuestia, falecido em 435. No século VII e VIII, nestas terras, produziu-se uma significativa literatura mística que ecoava a tradição origeniana transmitida via Evagrio Pôntico, falecido em 339. Isaac de Nínive é o principal nome. O último escritor siríaco, antes de a língua árabe predominar definitivamente, foi Abdizo de Nízibe, falecido em 1318, que com o catálogo e com o Nomocânon permitiu às gerações posteriores conhecer a organização da Igreja dos Nestorianos entre 410 e 790. Do século VII ao X, sírios e persas vão levar adiante o cultivo da filosofia e da medicina. Em filosofia, Aristóteles e o aristotelismo predominavam. Al-Farabi e Avicena foram alunos de cristãos, enquanto a princípio os sírios mais davam do que recebiam, do ponto de vista cultural. Ao fim, o que acontecia era o contrário. Os sírios mais recebiam da cultura islâmica do que davam. Vamos falar agora da filosofia no Islã oriental e ocidental. Vamos falar primeiramente de filósofos pagãos e cristãos vivendo no Islã. Durante a época omíada, de 661 a 750, a filosofia que se faz presente em terras do Islã é cultivada por pagãos e cristãos. Em Harran, os filósofos pagãos tomam o nome de sabeus, invocando o vínculo com Sabi, que os muçulmanos consideravam filho de Hermes, tomado como um dos profetas pelo islamismo. Lembremos que Haram é uma cidade da Mesopotâmia, dos caldeus originariamente, de onde saiu Abraão em busca da terra prometida. Os filósofos que ali habitavam, que tinham fugido da Grécia, adaptam o aristotelismo ao contexto monoteísta.
Consideram como princípio de tudo uma mônada eterna e absoluta, Deus. Afirmam uma criação eterna e necessária, ou seja, afirmam a coeternidade de Deus e o universo, causa e efeito no ato criador, e consideram a criação um processo necessário que se opera naturalmente, como os raios que emanam do disco solar. Deus é a causa das substâncias imateriais que surgem por meio de sua primeira emanação, a inteligência. A inteligência é a única coisa saída imediatamente de Deus, pois do uno só pode vir imediatamente o único, não o múltiplo, tese que remonta ao comentador de Aristóteles, Alexandre de Afrodísia. Ora, este único que emana do uno é a inteligência. Desta, por sua vez, emanam as outras inteligências, que são as substâncias imateriais, e por fim as substâncias materiais. Estas inteligências, substâncias imateriais, serão chamadas de anjos pelos muçulmanos e também pelos cristãos e judeus. Havia também cristãos árabes vivendo em meio ao mundo islâmico. Vivendo sob a erupção do vulcão do Islã no mundo árabe, os pensadores cristãos procuraram desenvolver suas atividades, evitando, por assim dizer, bater de frente com o islamismo. Assim, evitavam discorrer sobre o dogma da Trindade. Os pensadores muçulmanos, em todo caso, reconhecerão a contribuição que os cristãos sírios e árabes deram para que eles recebessem a filosofia. Entre estes, há vários nomes que não vamos citar aqui. Podem ser encontrados em várias fontes de informação. Vamos apenas mencionar Abu Bishr Mata ibn Yunis, Yahya ibn Adi, etc. Depois de um tempo de letargia, ainda no século XII, surgirão o jacobita Dionísio Bar Salib, comentador de obras de Aristóteles, e no século XIII outro monofisista, Gregório Abul Farhad, vulgo Bar Hebreus, isto é, filho do hebreu, filho de Arão. Eu vou pedir desculpas se a minha pronúncia do árabe ou do hebraico sair incorreta, não são línguas que eu domino, então peço desculpas ao ouvinte se isso acontecer. O intercâmbio cultural entre islamismo e cristianismo, nestoriano e jacobita, isto é, monofisista, foi significativo. Atesta-o a correspondência entre o líder nestoriano Timóteo e o califa Al-Mamun, 813 a 833. Na era abássida, de 750 a 945-46, acontece uma efetiva aculturação da filosofia entre os árabes. Ao fim deste período, os filósofos, cristãos e muçulmanos, se expressam em língua árabe. Se o Aristóteles siríaco é o Aristóteles lógico, o Aristóteles árabe é o Aristóteles integral, incluindo até mesmo obras apócrifas e pseudo-epígrafas. Segundo Ibn al-Nadim, o próprio Aristóteles teria aparecido em sonho ao califa para exortá-lo a reunir em Bagdá os seus manuscritos e o dos grandes filósofos gregos. O califa obedeceu ao seu sonho e mandou várias embaixadas culturais a Bizâncio e conseguiu reunir os textos de Aristóteles e de seus comentadores da tarda antiguidade. Assim, desde 830 funcionava em Bagdá uma instituição chamada Bait al-Hikmah, Casa da Sabedoria, que reunia todos os tradutores da época. Formados no aristotelismo de tradição siríaca, o grupo de tradutores incluía cristãos e não cristãos. Além das obras autênticas, foram também traduzidas obras apócrifas, que foram postas em circulação sob a autoria de Aristóteles. Entre estas, o Livro do Bem Puro, conhecido no Ocidente com o nome de Liber de Causis, Livro das Causas,
e a teologia dita de Aristóteles. A fonte principal do Livro do Bem Puro, ou Livro das Causas, é a Elementatio Theologica, os elementos de teologia escritos por Proclo, segundo o modelo geométrico de Euclides. A teologia de Aristóteles é, na verdade, um texto que remonta aos ensinamentos de Alexandre de Afrodísia, de Plotino e de Proclo. Algum texto de Platão, ao menos a República, parafraseada por Averroes, foi traduzida também, mas não chegou até nós. Também foram traduzidos textos apócrifos de Platão, como o Testamento de Platão para a Educação dos Jovens e tratados de alquimia. Parte considerável das Enéadas de Plotino também foi traduzida. Nas traduções, os tradutores se dividiram entre aqueles que traduziam palavra por palavra, a tradução ad verbum, voltada para a palavra ao pé da letra, e aqueles que buscavam antes o sentido da frase e traduziam para uma frase que dissesse esse sentido em árabe, sem se preocupar com uma correspondência verbal. Seria a tradução ad sensum, voltada para o sentido da frase. Os tradutores cristãos de Bagdá não somente traduziam para o árabe, como também escreviam uma obra própria, também usando o árabe como língua. Entre estes se destaca Ibn Adi, de 893 ou 94 a 974, denominado de o lógico pelos árabes. O objeto da lógica é constituído pelos sons vocais que significam coisas universais, o que Aristóteles chama de takatolo, os universais, isto é, os gêneros, as diferenças, as espécies, os próprios e os acidentes comuns. O objetivo da lógica consiste em conectar os ditos signos com a realidade por eles designada. A esta apresentação do Estatuto da Lógica segue uma concepção de verdade, a verdade proposicional, que consiste na adequação entre a coisa e o intelecto. Como dirão os latinos, adequatio rei et intellectus. Vamos falar agora de formas de pensamento no Islã e a falsafa. Os primeiros séculos islâmicos procederam, pois, a uma aculturação da filosofia ao mundo muçulmano. Nasce a falsafa, filosofia dita em árabe. No século VIII, desenvolveu-se uma teologia propriamente enraizada na tradição religiosa do profeta Maomé, chamada de Kalam. Não se trata de uma teologia como ciência dos mistérios da fé, do tipo do que acontecia no mundo cristão. O Kalam surge como uma apologia da tradição religiosa em face aos ensinamentos filosóficos gregos, que contradiziam a doutrina islâmica e aos ensinamentos dos cristãos, e, ao mesmo tempo, uma leitura jurídico-religiosa. Os que cultivavam o Kalam se chamavam Mutakallimun e se dividiam em escolas, como os Mutazilitas e os seus adversários, os Asharitas. Os Mutazilitas, surgidos a partir da separação de Wazil ibn Ata, cerca de 750 sua morte, em relação ao seu mestre Hasan al-Basri, cerca de 730, defendiam 5 teses. Primeiro, a unidade absoluta de Deus. Segundo, a justiça divina. Terceiro, a promessa e a ameaça. Quarto, a morada entre as duas moradas, ou seja, a situação do crente em estado de pecado, que não se encontra nem fora da fé, nem dentro da fé. 5. A obrigação para o crente de ordenar o bem e proibir o mal. O principal adversário dos Mutazilitas foi Ash'ari, de 874 a 935. Defendia que o Corão era a palavra eterna e incriada de Deus, colocando assim outro princípio junto de Deus, ameaçando, segundo a visão dos Mutazilitas, a unidade da substância divina. Afirma a existência de atributos divinos, inclusive a onisciência divina, isso o que foi negado pelos Mutazilitas. Estes atributos divinos
para preservar a unicidade e a simplicidade de Deus. Também defende que, na eternidade, o homem poderá ter a visão da essência divina, tese rejeitada também pelos mutazilitas e também por boa parte dos teólogos bizantinos, mas defendida por teólogos latinos, como Tomás de Aquino. No campo moral, afirma que o homem não é propriamente criador de seus atos, mas somente adquirente. A falsafa, isto é, a filosofia herdada dos gregos e aculturada no mundo islâmico, produzida em língua árabe, as produções em persa não chegaram ao Ocidente, é apenas um aspecto do pensamento árabe. Diversas foram as produções do espírito no mundo árabe. Metodologias do direito, teologia apologética, ou kalam, especulação mística, como os sufis, reflexões sobre a língua, historiografia, etc. O médium, isto é, o elemento em que todas as criações espirituais e as formas de pensamento surgiram, foi o da religião profética do Islã. Vamos agora apresentar essas formas de pensamento autóctones do Islã e também a forma de pensamento adventícia de origem grega, que é a falsafa, né? O pensamento grego, ou seja, a filosofia aculturada ao mundo islâmico. Nisso nós vamos seguir muito das contribuições do autor francês Henri Corbin. Uma primeira experiência de pensamento islâmico pode ser encontrada justamente na gnose e teosofia do xiismo, em que a experiência dos guias espirituais, os imãs, é fundamental. Trata-se de uma experiência de hermenêutica espiritual que conduz a uma gnose e a uma teosofia, que traz todo um pensamento especulativo com sua gnosiologia e noética, bem como com sua metafísica. O Islã é o povo do livro, al-Kitab. Por isso, a experiência hermenêutica lhe é fundamental. Esta põe sempre de novo um desafio: harmonizar a verdade do compreender, do sentido, com a verdade do ser, do existir, daquele que compreende. Para o xiismo, todo o desafio se encontra na passagem da lei, da religião positiva, para a verdade gnóstica, do momento exotérico da religião, o zahir, ao seu momento esotérico, batin, do descenso da revelação, tanzil, ao retorno, tawil. Para o xiismo, a filosofia é uma forma de conhecimento que se alcança com o estudo, isto é, com o esforço, o empenho investigativo que o homem realiza em busca da verdade a partir dele mesmo. Mas, para além deste tipo de conhecimento, há o conhecimento profético, que o homem recebe por inspiração divina. Para Mullah Sadra, século XVI-XVII, xiita duodecimano, todo conhecimento verdadeiro é uma epifania e uma teofania. O coração é capaz de receber toda a realidade espiritual de todos os inteligíveis. É nele que se realiza o conhecimento dos primeiros princípios, conhecimento inato a priori. O conhecimento adquirido se dá por diversas vias. Quando o conhecimento é adquirido com o esforço da observação e das inferências, temos o conhecimento que é próprio dos filósofos. Quando o conhecimento é recebido por inspiração, temos o conhecimento dos imãs, pela audição do anjo, e dos profetas, pela visão do anjo. Correspondendo ao modo de acesso cognoscitivo à realidade, se pode falar de três universos: o sensível, o imaginal e o inteligível. Novidade é aqui a tematização de um mundus imaginalis, isto é, um mundo imaginal entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O xiismo ismaelita acentua ainda mais o sentido exotérico do Islã em detrimento do sentido o xiismo ismaelita acentua ainda mais o sentido esotérico do Islã em detrimento do sentido exotérico. Se o xiismo
duodecimano propõe o equilíbrio entre o exotérico e do esotérico, o xiismo ismaelita entende que o exotérico é uma casca que deve ser quebrada para se alcançar a verdade, hakikat. É a forma mais extrema da gnose no Islã. Erige um pensamento especulativo dialético em torno do tema do Tawhid, a fé no Deus único. Evoca a unicidade divina como o mistério de todos os mistérios. A essência divina é um abismo. Nem nomes, nem atributos, nem ser, nem não ser podem lhe ser atribuídos. Deus é incognoscível, inominável, inefável. É o princípio que está acima do ser. Ele não é, mas faz ser. Ele é o fazer ser. Tudo que resulta do imperativo divino que diz seja, vem dele. Ele é o um, a mônada que faz ser todas as outras mônadas. Este pensamento especulativo caminha entre o duplo perigo, o do agnosticismo e o do antropomorfismo, a assimilação do manifestado à manifestação. O discurso em torno do princípio se realiza como dupla dialética. Primeiramente, se nega os nomes divinos. O princípio é não ser e não ser. A negação só é verdadeira com a condição de ser negada ela mesma. Os nomes e atributos divinos são, assim, reportados à sua manifestação com seus degraus celestes e terrestres. Em segundo lugar, a divindade é reprojetada para além da manifestação. Para o xiismo ismaelita, a filosofia, isto é, a falsafa, é a tumba onde a lei se dissolve e se decompõe em sua carne, ou seja, a interpretação literal, para ressurgir no jardim do paraíso, isto é, no seu sentido espiritual, que dá acesso à verdade gnóstica e a uma vida incorruptível. A segunda forma de pensamento islâmico é o kalam. O nome significa literalmente palavra, discurso. A partir do século VIII, designa a defesa da fé islâmica mediante argumentos, apologia do Islã. Caracteriza-se pelo emprego do método dialético. Não se trata de uma teologia como ciência dos mistérios da fé, no sentido do que acontecia no mundo cristão. O Kalam surge como uma apologia da tradição religiosa em face aos ensinamentos filosóficos gregos, que contradiziam a doutrina islâmica, e aos ensinamentos dos cristãos, e ao mesmo tempo como uma leitura jurídico-religiosa. Os que cultivavam o Kalam se chamavam Mutakalimun e se dividiam em escolas, os Mutazilitas e os Asharitas, como nós já citamos anteriormente. O principal adversário dos Mutazilitas foi Ashari, como nós já mostramos, já falamos da sua doutrina também. A terceira forma de pensamento islâmico é o sufismo. O nome sufis significa portadores de lã, alusão ao hábito tosco que salienta a sua postura ascética. Assim são chamados os derviches, homens pobres, rodopiantes, e os marabutos do Maghreb e, em geral, da África setentrional. O sufismo é a expressão da interiorização mística mais radical do Islã. Receberam influência do cristianismo oriental e da Índia. No século IX, porém, sofreu grandes perseguições por parte da ortodoxia sunita. Ensinava a doutrina de um retorno ao princípio divino através do aniquilamento de tudo o que distingue a alma humana de seu Criador. Também ensinava a doutrina da união do homem com Deus pela inabitação de Deus no homem. Deus fala na alma do homem que se une a ele perfeitamente, e esta palavra que habita na alma é uma palavra de verdade. Tratam-se de doutrinas que conhecem certa analogia no ensinamento de místicos cristãos,
como Mestre Eckhart, por exemplo, do século XIV. Alguns dos filósofos e teólogos exponenciais do Islã foram sufis, tais como Al-Farabi e Al-Ghazali. A quarta forma de pensamento é, pois, a falsafa, a filosofia. Os que a exercitam são chamados de falasifa. Os filósofos, falasuf, filósofo, é a forma de pensamento árabe mais conhecida no Ocidente Latino. A falsafa oriental, representada por Al-Kindi, Al-Farabi e Avicenna, teve que se confrontar com a crítica religiosa de Al-Ghazali. Vamos agora falar da falsafa oriental e seu embate com a crítica religiosa. Al-Kindi, de 800 a 866, é o primeiro filósofo muçulmano. Foi chamado de o filósofo dos árabes. Ele procura mostrar a não contradição entre a concepção filosófica de Deus e a da mensagem corânica. Afirmava que o sentido da filosofia é tornar o homem, tanto quanto for possível, semelhante a Deus. O que dizia também, de certa maneira, Platão. Mais próximo dos mutazilitas, para ele, Deus é o uno verdadeiro, transcendente a todo o predicado, um ser causal absolutamente simples, ao qual não se aplica nenhuma categoria ou atributo. Com seu Tratado sobre o Intelecto, ao comentário De Anima, Tratado da Alma, de Aristóteles, mais especificamente o livro 3, Al-Kindi introduziu toda uma discussão sobre o intelecto agente, que doravante vai percorrer toda a história da filosofia medieval. O plano de fundo do problema é o da relação entre experiência e intelecto. Al-Kindi distingue a partir de sua leitura de Aristóteles alguns momentos que constituem o intelecto ou a atividade intelectual, ou intelectiva. Primeiramente, afirma que a alma intelectiva é imaterial e impassível. Depois, que o intelecto é em si mesmo vazio de todas as coisas. Enquanto pensa todas as coisas, distingue-se no intelecto um princípio ativo, o intelecto agente, e um princípio receptivo, o intelecto passivo. Temos, assim, a tradição do livro 3 da obra sobre a alma, de Aristóteles, que fala do nous poietikos e do nous patetikos. O intelecto agente, nous poietikos, se dá como pura espontaneidade, como atividade essencial e permanente. A esses dois momentos ou princípios do intelecto, um ativo e outro receptivo, Al-Kindi acrescenta um terceiro, que corresponde ao momento em que o intelecto alcança o saber, ou seja, o intelecto adquirido, chamado pelos latinos de intellectus adeptus. Há também um quarto momento, o intelecto demonstrativo, que os latinos chamam de intellectus demonstrativos, que é a visão da íntima relação entre as premissas e as conclusões. Al-Kindi foi visto no governo do califa Al-Mutawakkil como pagão ou grego. Foi perseguido e suas obras foram confiscadas. Note-se que a filosofia é considerada coisa de grego. Tendo demonstrado sua ortodoxia dentro da tradição religiosa islâmica, recebeu-as de volta. Outro fundador da filosofia entre os muçulmanos foi Al-Farabi, 870 a 950. Nasceu no Turquestão, estudou lógica com os mestres cristãos de Bagdá e terminou seus dias em Damasco, capital na Síria. Foi chamado de segundo mestre. O primeiro mestre era Aristóteles. Era um sufi. O sufismo, como nós vimos, era uma corrente ascética e mística islâmica nascida no século VIII. No século IX, porém, sofreu grandes perseguições por parte da ortodoxia sunita. Al-Farabi ensinava a doutrina de um retorno ao princípio divino através do aniquilamento de tudo que distingue a alma humana de seu Criador. Aliás,
Esta é a doutrina, como nós já falamos, do sufismo. Al-Farabi ensinou a contingência de todas as coisas, apresentando a tese da diferença entre essência e existência, que será retomada por Tomás de Aquino. Nas coisas criadas, a essência não é a existência. O ser que ela é, a criatura recebe, assim como recebe também o fato de existir. A essência é o universal, que se concretiza numa existência singular, num indivíduo. As coisas do universo não têm um movimento a partir delas mesmas, mas o recebem do primeiro motor imóvel, que é Deus. O movimento do universo vem de Deus e retorna para ele. Al-Farabi combina a doutrina da criação, comum ao islamismo, ao judaísmo e ao cristianismo, com a doutrina da emanação, própria do neoplatonismo, vide Plotino, Proclo. O primeiro é aquele de quem procede o ser. Ele tem o ser como aquilo que lhe é próprio. Tudo que é, recebe dele o ser, como por uma efusão, irradiação ou emanação. Do primeiro, que é o uno, provém o primeiro intelecto, que anima o primeiro céu. Veja que a doutrina da emanação das inteligências agora se conjuga com uma concepção dos céus, uma concepção astronômica e astrológica. Daí advém também as demais inteligências que animam as esferas celestes, até a 10ª inteligência, que anima e governa o mundo sublunar, isto é, o mundo do devir, quer dizer, do surgir e perecer. Esta 10ª inteligência é o intelecto agente, que também leva o homem a conhecer. Al-Farabi atribui um conhecimento do universal e do individual, tanto ao sentido quanto ao intelecto. Diversamente da opinião comum de que o singular é sentido e o universal é entendido, Al-Farabi afirma que há um conhecimento do universal pelos sentidos e há um conhecimento do individual pelo intelecto. Algo absolutamente inédito. A iluminação do intelecto agente é que possibilita ao homem abstrair o universal e apreendê-lo no conceito. O intelecto humano passa, assim, de uma condição potencial para uma condição atual, isto é, de um intelecto em potência para um intelecto em ato, em efeito, e por fim alcança sua consumação na plena aquisição do saber, é o intellectus adeptus ou acquisitus. A doutrina aristotélica do intelecto, portanto, em Al-Farabi, sofre uma reinterpretação em sentido neoplatônico e cosmológico. Ibn Sina ou Avicena, de 980 a 1037. Médico e filósofo, viveu em Hamadan, na Pérsia, hoje Irã, onde chegou a ser vizir. O Azir, aquele que carrega o fardo, isto é, um ministro do príncipe buída Shams al-Dawla. Foi aprisionado por um tempo após a morte deste. Sua obra mais famosa foi o Kitab al-Shifa, o livro da cura, uma obra enciclopédica que abrangia todas as ciências particulares de seu tempo, bem como a filosofia. Foi chamado de terceiro mestre. O segundo foi Al-Farabi, o primeiro era Aristóteles. O seu primordial interesse é a metafísica. Em sua autobiografia, Avicena diz ter lido 40 vezes a metafísica de Aristóteles sem ter compreendido. Já em desespero, foi salvo pela leitura de O Desígnio da Metafísica, obra de Al-Farabi, que lhe iluminou o entendimento da obra de Aristóteles. A metafísica de Avicena é um tema de particular importância na história da filosofia medieval. Metafísica é a ciência do ente enquanto ente, ou seja, do ente no tocante ao seu ser. O ente na perspectiva do ser.
O ser é o que por primeiro é apreendido e compreendido em toda a relação do intelecto com o ente. Em sentido pleno, ente é aquilo que é necessário, isto é, aquilo que é e não pode não ser. O ente necessário é o que é por si e a partir de si mesmo, o que os latinos chamarão de ens a se, a seidade. Este ente se chama Deus. Divergindo do neoplatonismo, Avicena diz que Deus é o uno e o ser. Os neoplatônicos colocavam Deus, como o primeiro acima do ser. O neoplatonismo dizia, com efeito, que Deus estava acima e além do ser. Essa diferença se entende porque o neoplatonismo entende o ser como ser determinado, como correlato do pensamento. Ora, se Deus, ou uno, está acima do pensamento, então está também acima do ser. Assim pensavam os neoplatônicos. Entretanto, para Avicena, o uno vigora como a plenitude do próprio ser, uma vez que é o ser necessário. Em Deus, essência e existência são o mesmo. Essência designa o que é o ente, a sua natureza, e existência o que é, o ato ou o fato de ser. Há também o ente não necessário, o ente contingente, que é quando poderia ou pode não ser. Os latinos chamarão de ens ab alio, ente a partir de outro, visto que este ente, para ser, precisa receber o próprio ser, isto é, precisa receber uma essência e uma existência. Contudo, Avicena entende que o ato criador de Deus, que ele interpreta como uma emanação ou processão, nesse sentido neoplatonicamente, é um processo necessário, eterno e feito por mediações. Já os pensadores cristãos medievais vão ressaltar que este ato é livre, temporal e contingente. Isto é, Deus podia não ter criado o mundo, como também imediato. Deus cria diretamente cada coisa. Não obstante sua dependência de Deus, o mundo é eterno, pois a emanação do mundo a partir do Uno é eterna, junto com o próprio Uno, no entendimento de Avicena. Do Uno vem o um e não o múltiplo. Um ensinamento que passou de Alexandre de Afrodísia para os sabeus, e chega ao pensamento árabe. O primeiro que procede do Uno é a inteligência primordial, que contém em si as ideias das coisas todas, as formas, os arquétipos, os paradigmas das coisas todas. O mundo ideal. Desta inteligência, pois, procedem as demais inteligências. Como Alfarabi, também Avicena interpreta as inteligências cosmologicamente, como substâncias imateriais ou espirituais que animam e regem as esferas celestes. A última inteligência emanada é o intelecto agente. Este é a origem do mundo visível, como era a alma do mundo no Timeu de Platão. Ele dá a cada coisa do mundo visível seu ser, isto é, sua essência. Ele é o doador das formas, sendo a forma entendida como essência, um modo de ser determinante, o momento de inteligibilidade de cada coisa. O elemento determinado pela forma é a matéria. A matéria é o princípio da multiplicidade e da pura potencialidade, e enquanto princípio é eterno. A matéria, enquanto princípio de potencialidade, responsável pelo devir, isto é, pelo surgir, mas também pelo perecer das coisas. Se a forma é princípio de unidade, de identidade no ser, a matéria é princípio de multiplicidade, de alteridade. Ela, pela matéria que as coisas vêm a ser como é pela matéria que as coisas vêm a ser como muitas e como diversas. É pela matéria que uma espécie se multiplica em indivíduos numericamente diversos. Questão do princípio de individuação. Por isso, a matéria é também princípio de individuação.
aquilo pelo que o indivíduo se torna este indivíduo aqui e não outro. O singular traz em si algo de genérico, de específico e de acidental. Por exemplo, Sócrates é animal, é homem e é este indivíduo aqui, que se chama pelo nome de Sócrates, o nome próprio de Sócrates. Assim, o singular não é apenas individual, mas traz também momentos não individuais em si mesmo, porém individuados, o elemento genérico e o elemento específico. O genérico e o específico são dados pela forma. O acidental individual é dado pela matéria. Há 3 maneiras de a forma subsistir: na mente divina, nas coisas e no conceito do intelecto humano. A forma ou essência, por um lado, é uma ideia na mente do ente necessário, Deus. Ela é um paradigma. Ela ali tem a sua subsistência originária. Por outro lado, ela se dá em cada coisa, como um momento imanente e integrante de cada coisa, sendo aquilo que define o ser das coisas, o ser da coisa. Concepção aristotélica. A primeira concepção é platônica. A forma ou essência é, portanto, transcendente em Deus, concepção platônica, e imanente na coisa, concepção aristotélica. Avicena combina as duas. Em si mesma, a forma não é nem singular, nem universal. Ela se torna universal no intelecto humano, que a apreende graças à atuação originária do intelecto agente. É o intelecto agente quem responde pela abstração inicial da forma, entendida como espécie inteligível da coisa. Nosso intelecto humano recebe a forma abstrata da coisa, abstraída justamente graças à atuação do intelecto agente, e a compreende como elemento inteligível, único e idêntico, válido para vários indivíduos, sendo aquilo pelo que vários indivíduos são semelhantes e pertencem a uma mesma espécie. A semelhança entre várias espécies, por sua vez, produz o conceito de gênero. Aquilo, porém, pelo qual as espécies se distinguem é a diferença específica. Espécie, gênero e diferença específica são conceitos universais, isto é, são conceitos que valem para muitos indivíduos. O conceito se dá como um modo de referência do intelecto com aquilo que o intelecto apreende e compreende. Avicena distingue 2 modos de o intelecto se relacionar com o ente. O intelecto pode se dirigir para as coisas reais. Então temos o conceito das coisas. Os latinos chamariam isso de intentio prima, intenção primeira. A física se move neste plano ou dimensão do conceito, pois na física se opera com o conceito de coisas. O intelecto, porém, pode se dirigir aos conceitos e operar com conceitos de conceitos. Este direcionamento os latinos chamam de intentio secunda, isto é, de intenção segunda. É o caso da intentio lógica, da intenção lógica. A lógica trata de conceitos, como espécie, gênero e diferença. O homem é um composto de matéria e forma, como todos os outros entes do mundo visível. A matéria é o corpo, a forma, a alma. A alma é, pois, a forma do corpo. A forma que é entendida como essência, como modo de ser, como estrutura determinante. E como entelequia, isto é, como princípio de perfeição, de consumação do ser. Ou seja, é a alma o princípio pelo qual o corpo se forma, isto é, surge, cresce e se consuma, alcançando sua perfeição. Pensando aqui no corpo animado, corpo do ser vivo. Avicena entende o homem como um composto cuja unidade é substancial.
Isto quer dizer, o homem não é a unidade de duas substâncias diversas, corpo e alma, mas é a unidade de uma única substância, que é composta de corpo e alma. Avicena rompe, pois, com a tradição dualística platônica, seguindo a concepção da unidade substancial do composto humano apresentada por Aristóteles. Grande foi a influência de Avicena no mundo cristão. Suas obras foram traduzidas com grande interesse na Espanha por Domingos Gonçalves, juntamente com o judeu Avendeut ibn David. Alberto Magno e Tomás de Aquino incorporaram muito de sua filosofia. Duns Scotus o tem como uma das autoridades mais consideradas na metafísica. Apesar das reservas e mesmo oposições, devido à concepção emanacionista de um mundo eterno, o pensamento nos séculos XIII e XIV do Ocidente seria impensável sem Avicena. Significativo é o interesse de Roger Bacon por Avicena, século XIII. O franciscano considerava Avicena como, abre aspas, chefe e príncipe dos filósofos, fecha aspas. Foi inspirado na obra enciclopédica de Avicena, intitulada Kitab al-Shifa, o livro da cura, que o franciscano inglês escreveu o seu Opus Maius, a obra maior. A maior influência de Avicena sobre Bacon foi a concepção sobre a ciência moral. Talvez para Avicena, a ética seria algo assim como a metafísica da alma racional. Isso explicaria porque os livros 8, 9 e 10 da Metafísica de Avicena expõem a sua doutrina moral. De modo semelhante, Roger Bacon faz culminar o itinerário da busca do saber traçado no seu Opus Maius na ciência moral. As raízes da ética para Bacon encontram-se na metafísica. A articulação entre a metafísica e a teologia se dá, na concepção de Bacon, graças à mediação da filosofia moral. Com efeito, a teologia é uma doutrina prática, como a filosofia moral, que visa a salvação do homem. Neste sentido, é que a teologia pode se apropriar das contribuições da filosofia moral e da metafísica para a produção de seu discurso científico. A meta de Bacon era realizar uma reforma do mundo cristão através dos estudos. De fato, Roger Bacon era guiado por uma convicção, a de que a luz da sabedoria orientará a Igreja de Deus, guiará a comunidade dos fiéis, isto é, o Estado, assegurará a conversão dos infiéis e refreará os que recusam converter-se, arredando-os dos confins da cristandade sem que se faça necessário derramamento de sangue. Era assim que pensava Roger Bacon. Ele diz em seu Opus Maius: Aristóteles descartou os erros dos filósofos anteriores e alargou a filosofia. Se bem que ele não pôde aperfeiçoar algumas de suas partes. Seus sucessores o corrigiram em alguns pontos e apresentaram coisas à sua obra. Estes acréscimos vão continuar, porque a perfeição não é deste mundo. Avicena, em particular, que imitou e expôs Aristóteles e que completou a filosofia o quanto pôde, compôs 3 grandes volumes em filosofia. Depois dele vem Averroes, homem de profunda sabedoria, mas ele deve ser corrigido em certos pontos e completado em outros. São as palavras de Roger Bacon. Bom, nós vamos falar agora da reação da crítica religiosa a este pensamento da falsafa. No século XI, em 1055, termina a era dos abássidas e os califas perdem o poder diante dos sultões turcos, começando assim a era dos seljúcidas. Os sultões favoreceram a teologia sunita, fundando escolas chamadas de madrasas, colégios de ensino do direito e das ciências úteis à religião. Com o fortalecimento dos teólogos sunitas, a ofensiva se volta contra Avicena e os filósofos,
bem como contra os xiitas. Dois nomes se destacam nessa ofensiva dos teólogos, Al-Ghazali e Shahrastani. Este último, Shahrastani, de 1086 a 1153, escreveu um livro intitulado Luta contra os Filósofos, e também outro intitulado Livro das Religiões e das Seitas. O alvo da luta de Shahrastani é principalmente Avicena. Nega que possa haver filósofos muçulmanos, Shahrastani. A filosofia dos filósofos que atua nas terras do Islã representa para ele uma ruptura com a tradição religiosa islâmica, com o livro, o Alcorão, a revelação e a profecia. A filosofia e os filósofos são apresentados como estranhos ao Islã. A aceitação dos filósofos pagãos da antiguidade no mundo cultural do Islã lhe parece uma aberração. Do ponto de vista do conteúdo, Shahrastani ataca, por exemplo, a incoerência de Avicena, de propor a concepção de Deus como único e de apresentá-lo ao mesmo tempo de maneira triádica, ou seja, como pensamento, pensante e pensado, segundo a concepção de Aristóteles. A filosofia de Avicena teria assim a mesma dificuldade que a teologia cristã na visão de Shahrastani, ou seja, conjugar em Deus a unidade e a triplicidade. Apesar de ferrenho opositor da filosofia dos filósofos, Shahrastani, porém, tinha um agudo senso filosófico. Como dirá Pascal no século XVII, para zombar da filosofia é preciso filosofar. Era justamente com este agudo senso filosófico que Shahrastani combatia a filosofia e os filósofos, sobretudo Avicena. Para combater à altura a filosofia, dissemos, é preciso filosofar. É o que aconteceu de certa maneira com Shahrastani, mas é também o que aconteceu de maneira ainda mais forte e determinante com outro personagem, Al-Ghazali. Al-Ghazali procura mostrar que as doutrinas heréticas da falsafa não somente são perniciosas para a teologia, como também conduzem a uma filosofia ruim. O confronto de Al-Ghazali com a filosofia se dá em dois livros. O primeiro é intitulado As Intenções dos Filósofos. O segundo, por sua vez, se intitula A Incoerência dos Filósofos, ou, se quisermos, o esboroamento dos filósofos. O primeiro livro faz simplesmente a exposição dos pensamentos dos filósofos, sem exercer a crítica sobre eles. O segundo se dedica a esta crítica. No século XII, Dominicus Gundis Salinos, ao publicar uma tradução com o título Logica et Philosophia Al-Ghazalis Árabes, omitiu a introdução ao Maqasid, ao livro, o que levou muitos latinos a confundirem as posições dos adversários de Al-Ghazali com as suas próprias posições. A obra, que se intitula Tahafut al-Falasifa, foi traduzida como Destructio Philosophorum, a destruição dos filósofos. O mestre da escolástica que mais estudou a obra de Al-Ghazali foi o dominicano Raimundo Martim, falecido em 1285, contemporâneo de São Tomás e de São Boaventura, que escreveu uma obra intitulada Pugio Fidei, o Punhal da Fé. Al-Ghazali divide as ciências filosóficas em matemática, lógica, física, metafísica, política e ética. Os filósofos são os expoentes do conhecimento que se alcança pelo exercício da demonstração. Já os teólogos procedem a partir da revelação e da fé por meio de um pensamento especulativo. No entanto, tarefa dos teólogos é preservar o credo ortodoxo e defendê-lo das heresias. Al-Ghazali expõe a insuficiência do conhecimento racional sem a fé com a seguinte comparação. A razão é como o olho do ser humano. A revelação é como o sol. Os pontos da religião que Al-Ghazali considerava mais ameaçados pelos filósofos eram a criação temporal do mundo a partir do nada, a realidade dos atributos divinos, o conhecimento divino das coisas particulares, o milagre e a ressurreição do corpo.
Al-Ghazali, primeiramente, expõe as teses dos filósofos, tais como elas se apresentam, sem refutá-las. Sua exposição é tão fiel que, em muitos leitores latinos, cujos manuscritos eram incompletos, criou a impressão de que Al-Ghazali tivesse sido o mais fiel discípulo de Avicena, o mesmo que ele queria combater. A exposição das teses dos filósofos envolve a lógica, a física e a metafísica. Na metafísica, Al-Ghazali organiza as teses em torno de 3 temas: o mundo, a alma e Deus. Uma divisão da metafísica que chegará até a modernidade através da escola de Wolff e que será referência para a crítica à metafísica de Kant. O mundo, a alma e Deus. A metafísica do mundo, a cosmologia, a metafísica da alma, a psicologia, a metafísica de Deus, a teologia. Os argumentos de refutação das teses dos filósofos, usados por Al-Ghazali, conduzem a uma filosofia cética. Ele ataca, sobretudo, a teoria da causalidade dos filósofos. Neste sentido, ele é um antecessor de Hume. Al-Ghazali ainda deixou uma importante contribuição com o seu Livro das Religiões e das Seitas, uma renovação das ciências da religião. No âmbito da religião, acentua a importância da vontade. Em lugar do racionalismo, emerge o voluntarismo, ou seja, a afirmação do primado da vontade sobre o intelecto, um tema que será caro a João Duns Scotus. Ali também defende o poder miraculoso de Deus, sua liberdade e transcendência, ou seja, sua não submissão à necessidade cósmica. Al-Ghazali, em sua controvérsia com os filósofos, tinha em mente, sobretudo, Al-Farabi e Avicena. Averroes, do lado ocidental do Islã, mais tarde respondeu à crítica feita aos filósofos por Al-Ghazali na obra A Incoerência dos Filósofos. Averroes escreveu uma obra titulada A Incoerência da Incoerência. Apontou para a contradição performativa que traz consigo a postura cética. Ao negar a validade universal do conhecimento, reivindica este princípio uma validade universal, ou seja, reivindica o que nega. Averroes também não aceita a limitação empírica que Al-Ghazali impõe à razão, no intuito de liberar o espaço para a revelação e a atuação divina. Para Averroes, a razão não é limitada pela experiência, mas vai além desta, graças à possibilidade de abstração que lhe é concedida. Nós vamos falar agora da falsafa, filosofia no mundo ocidental. Com as invasões mongóis, iniciadas em 1242, o Islã oriental sofre um forte abalo, também no âmbito cultural. Durante o tempo de recuo ante a ameaça mongol, que trazia destruição e provocava o êxodo de inteiras populações, o islamismo oscila entre o xiismo e o sunismo. Depois que o Islã oriental se recompõe, a filosofia já não é mais criativa. A herança de Avicena é a única que se impõe, e os filósofos são apenas epígonos. Paralelamente, além do desenvolvimento da filosofia no Islã oriental, foi se dando outro desenvolvimento no Islã ocidental, especialmente na Espanha muçulmana, ou seja, na Andaluzia, que se tornou um dos maiores centros culturais da Idade Média. A contribuição mais significativa ocorreu entre os séculos X e XII. O primeiro grande pensador da Andaluzia foi Ibn Hazm, 994 a 1064, que viveu na época do Califado de Córdoba. Foi jurista e crítico das interpretações jurídicas de seu tempo. Dividiam as opiniões dos pensadores entre aqueles que eram partidários da eternidade do mundo e os que defendiam a sua adventicidade. Os primeiros eram os falasifas, os filósofos, que afirmam uma criação eterna. Entre os segundos, há os que admitiam vários criadores, como os maniqueus,
que admitem dois princípios, um do bem e outro do mal, e os cristãos, que são triteístas na ótica muçulmana. Há também os que admitem um único Criador, como os judeus e os muçulmanos. De 1086 a 1147, a Espanha vive sob o domínio dos almorávidas. Originariamente, estes constituíam uma comunidade ascética e militar, consagrada à oração e ao jihad, a Guerra Santa. Ibn Badja, conhecido no mundo latino como Avenpace, ou Avenpace, viveu em Saragoça e foi vizir na época do governador Ibn Tifalwit. Em uma obra intitulada O Regime do Solitário, ele realiza uma versão do Bios Theoretikos, da vida contemplativa de Aristóteles, na Ética Nicômaco, só que dentro do contexto político do Islã. Ele procura tematizar o estilo de vida que deve levar o cidadão ideal, que só tem poder sobre si mesmo, ou seja, o modo de vida do homem que antecipa na cidade real a vida que seria a sua na cidade ideal. Este cidadão é um homem solitário, que funda, porém, uma comunidade espiritual de homens solitários, saídos da massa. É o homem que se eleva do conhecimento sensível para o inteligível. Melhor, do conhecimento inteligível abstrativo para o conhecimento inteligível intuitivo, o conhecimento das inteligências separadas, aquilo que os cristãos, muçulmanos e judeus chamam anjos. Mais ainda, é o homem que se une a um intelecto agente separado e que em sua inteligibilidade conhece-se a si mesmo. Enfim, é o homem divino simplesmente. De 1147 a 1269, a Andaluzia foi governada pelos almohadas, de origem marroquina. O pai da filosofia nesta era foi Ibn Tufail, mas o seu maior representante foi Ibn Rushd, ou Averroes. Ibn Tufail diz que há uma sabedoria e uma beatitude maior do que a propugnada por Avenpace. É quando a ascese intelectual é substituída pelo êxtase. A união ou conjunção com o intelecto agente separado se alcança para além de toda a especulação. A mais plena visão se dá quando o fundo do homem se torna o espelho de Deus. Passa-se assim do conhecimento especulativo discursivo para o conhecimento sapiencial, isto é, que consiste em saborear o divino. Há paralelos desta concepção no mundo cristão, em Agostinho e na tradição agostiniana em geral, como em Alexandre de Hales e Boaventura, que propugnam a superioridade do intellectus e da inteligência acima da ratio, ou seja, da razão como capacidade de conhecimento abstrativo discursivo, bem como a superioridade da sapiência sobre a ciência. Averroes, de 1126 a 1198, foi o filósofo do Islã de maior influência, mas também o mais contestado. Estudou direito, medicina e teologia. Foi juiz e médico. Nasceu e viveu em Córdoba. Após sua atividade como filósofo, porém, foi exilado em Lucena, Elisama. Seus livros foram queimados e morreu longe de sua terra natal, em Marrakech. Sua vocação aristotélica, porém, começou graças a um desejo do soberano Abu Yaqub Yusuf, que reclamava ao filósofo Ibn Tufail do fato de Aristóteles ser incompreensível. Ibn Tufail já se sentia muito velho para pôr-se na empreitada de comentar o Estagirita. Por isso, pediu ao seu mais brilhante aluno que o fizesse. E essa foi a missão da vida de Averroes, que a cumpriu de bom grado. Ele foi chamado de o comentador de Aristóteles. Como tal, procurou neutralizar os elementos neoplatônicos que interferiam na interpretação dos textos de Aristóteles. Seu objetivo era alcançar o sentido exato destes textos e torná-los acessíveis aos outros. Escreveu 3 tipos de comentários, pequenos, médios e grandes. É sobretudo nos pequenos comentários, resumos,
chamados no mundo latino de summas ou epítomes, que ele expôs o seu próprio pensamento. Averroes defende a tese de uma criação eterna. A criação é um processo eterno e necessário que procede do primeiro motor imóvel. Não há, portanto, uma criação ex nihilo, do nada, livre e temporal. Esta causa primeira é vista, pois, como parte da própria realidade do universo, embora seja inacessível ao conhecimento imediato do homem. Para Averroes, a imortalidade da alma é indemonstrável pelos recursos da própria razão. Somente a revelação, a profecia ou Alcorão a atesta. Do ponto de vista da razão, pode-se afirmar que a alma é forma do corpo, e como tal é passageira como ele. Embora a essência, o gênero humano, seja eterno, o indivíduo é mortal. A afirmação de uma impossibilidade de demonstração racional da imortalidade da alma e da criação, sem contudo negar a revelação divina presente na profecia, no livro da profecia, o Alcorão, deu aos cristãos a impressão de que Averroes propugnasse uma dupla verdade contraditória, ou seja, a verdade da razão, que nega a imortalidade e a criação, e a verdade da fé, que afirma o que aquela nega. Para Averroes, a alma individual é a sensitiva. Esta alma, no processo do conhecimento, une-se ao intelecto que opera nela. Este é o chamado intelecto ílico, ou seja, material. O intelecto ílico é um mediador entre o indivíduo humano e o intelecto agente separado. O intelecto ílico, de fato, está potencialmente voltado para a união com os indivíduos humanos, que são almas sensitivas existentes, mas, por outro lado, está sempre voltado para o intelecto agente. O intelecto ílico, ou possível, é único para todos os homens. O máximo que os indivíduos humanos, enquanto almas sensitivas, conseguem alcançar é a produção de fantasias, ou melhor, de imagens ou representações tiradas do mundo sensível. Os latinos chamam a imagem ou representação sensível individual da coisa de fantasma. Trata-se do intelecto especulativo, que reflete o inteligível por meio de imagens sensíveis ou fantasias. É o intelecto ílico que põe o indivíduo humano com seu intelecto especulativo em contato com o intelecto agente separado. Através deste contato, ou melhor, desta união, o que é inteligível é libertado do sensível. A abstração é um efeito da ação do intelecto agente, sempre em ato, sobre nosso conhecimento. Ser homem é ser capaz de transcender o sensível e apreender o inteligível, e por meio deste processo, mediado pelo intelecto ílico, unir-se ao intelecto agente, eterno, separado e sempre em ato. A consumação deste processo se concretiza no que Averroes chama de intelecto adquirido, que é a conjunção ou união da alma com o intelecto agente. Nesta conjunção está a felicidade suprema do homem. Esta doutrina de Averroes foi interpretada no mundo cristão como a afirmação da tese da unidade do intelecto de todos os homens. Ela foi combatida por Tomás de Aquino. Foi rejeitada por negar a imortalidade da alma individual e sua espiritualidade. Mais tarde, Leibniz caracterizou esta doutrina como monopsiquismo. Mas Averroes não afirma que a alma dos homens é uma só. Afirma que os indivíduos humanos são almas sensitivas e que o seu intelecto natural é o intelecto especulativo, ou seja, aquele que reflete por meio de representações imaginárias. Afirma também que os homens conhecem por meio de um único intelecto ílico, por cuja mediação eles se unem ao intelecto agente. Averroes ainda escreveu sobre a relação entre filosofia e religião. Considerava que ambas fossem caminhos diversos para alcançar a única verdade. O livro sagrado, que contém a profecia, segundo ele, possui um sentido óbvio, acessível à massa dos simples crentes.
e tem um sentido escondido, acessível somente à elite intelectual dos filósofos. Entre os simples crentes da massa e os filósofos que compõem a elite intelectual estão os teólogos, os mutakalimun, ou seja, os estudiosos do Kalam, a teologia dominante. Os simples crentes seguem a via da retórica ou da oratória, isto é, seguem os discursos persuasivos que falam por imagens e tocam os sentimentos. Os teólogos, qualquer que seja a sua escola, dos mutazilitas ou acharitas, seguem a via da dialética, que lida com premissas apenas prováveis em seus raciocínios. Já os filósofos seguem a via dos argumentos demonstrativos, que partem de premissas verdadeiras e certas. Averroes faz uma crítica impiedosa aos teólogos. Considera-os como desnecessários e danosos a ambos, aos simples fiéis e aos filósofos. Esta crítica, bem como suas posições nada ortodoxas dentro do islamismo, lhe granjeou a perseguição religiosa, a condenação e a queima de seus livros, o exílio em Lucena e a morte em Marrakech. Com a condenação de Averroes, a falsafa se calou no Islã. Apenas o Kalam e o sufismo, a típica mística muçulmana, continuaram dando alento ao pensamento no islamismo dos séculos posteriores. Com a reconquista cristã da Espanha muçulmana, começa uma intensa aculturação da filosofia dos filósofos do Islã, e a recepção de Aristóteles provoca uma grande revolução no pensamento medieval latino. No Império Otomano, de origem turca, que conquistou Constantinopla em 1453, o Islã se enclausurou em si mesmo. As traduções, os comentários e os debates da filosofia se paralisaram. As madrasas, escolas destinadas à reprodução ideológica, se restringiram aos estudos jurídicos e a ortodoxia sunita rigorosa se impôs inconteste sobre as consciências dos homens do Islã. Na cristandade latina, Avicena foi mais influente na primeira metade do século XIII, Averroes na segunda metade. Tomás está mais próximo de Averroes do que de Avicena. Os franciscanos, desde Alexandre de Hales, ao contrário, estão mais próximos de Avicena do que de Averroes em suas posições filosóficas. João Duns Scotus, no início do século XIV, se posiciona criticamente frente a um e a outro, embora também se alinhe mais com as posições filosóficas de Avicena. Etienne Gilson chegou a dizer que Avicena é o ponto de partida filosófico de Scotus. São os seguintes os elementos avicenianos no pensamento de Duns Scotus. A ideia do ser como objeto primeiro do intelecto. A distinção entre essência e existência. O modo da realização da prova de Deus pela metafísica antes do que pela física. O papel da vontade e a concepção de iluminação no tocante ao conhecimento. Averroes concorda substancialmente com Avicena, mas se separa dele em dois pontos, para Duns Scotus. No tocante à distinção entre filosofia e teologia, e no retorno mais direto a Aristóteles, com a neutralização dos elementos neoplatônicos em sua interpretação. João Duns Scotus está de acordo com Averroes em distinguir filosofia ou metafísica, que procede a partir e segundo a razão, e teologia, que parte da fé e da revelação. Entretanto, para Scotus, a teologia está acima da filosofia. É que a razão, fonte da filosofia, está prejudicada pelo pecado original que danificou a natureza humana, e o filósofo não é capaz de alcançar o saber de algumas verdades salutares que só são acessíveis a partir da revelação divina e do acolhimento na fé. Para o doutor Sutil, a filosofia ajuda o homem a conhecer o fim de sua vida, a beatitude eterna, mas não consegue lhe proporcionar os meios para alcançar este fim. Sobre a relação entre filosofia e religião, Duns Scotus é mais averroísta do que aviceniano, e Tomás de Aquino é mais aviceniano do que averroísta. Por outro lado, no tocante à prova da existência de Deus, Duns Scotus se alinha melhor com a posição de Avicena, que, influenciado pelo platonismo,
desconsidera a possibilidade de uma demonstração da existência de Deus no âmbito da física, isto é, da consideração filosófica que considera o ente enquanto móvel, ou seja, no tocante ao movimento ou mutabilidade, Deus como primeiro motor ou primeiro movente imóvel. E prefere colocar a demonstração da existência de Deus no âmbito da metafísica. Segundo o parecer de Scotus, com efeito, a demonstração da existência de Deus na física parte de um acidente no ser, o movimento, e a da metafísica considera a ordem essencial do ser, no tocante ao necessário e ao contingente, isto é, o possível. Vamos passar para o último tópico da nossa aula, que é a exposição da filosofia no judaísmo medieval. Na Idade Média, os judeus se encontravam espalhados em meio ao mundo dominado pelo Islã, pelo Oriente Médio, pelo norte da África e pela Península Ibérica. Foram influenciados culturalmente pelo islamismo, mas não deixaram de criar uma cultura própria. Havia os teólogos que seguiam a forma árabe muçulmana de fazer teologia, o Kalam, como Al-Bazir, do século XI. E havia os que recusavam o Kalam, como Moisés, Maimônides, do século XII. Do mesmo modo, em termos de filosofia, havia os filósofos que seguiam o modelo árabe muçulmano de fazer filosofia, a falsafa, de modo mais aderente, e os que seguiam de modo mais livre, adaptando-o ao contexto judaico de costumes e de língua. Havia também os que ultrapassavam a falsafa, quer cultivando a filosofia em modo próprio sozinha, quer conciliando-a com a mística hebraica medieval típica, ou seja, a Cabala. No Ocidente Latino, houve colaboração entre judeus e cristãos no campo da ciência, astronomia, astrologia, medicina e da filosofia, especialmente na Itália, Espanha e França Meridional. Foram judeus que contribuíram a introduzir no mundo latino os comentários de Averroes. Uma obra como O Guia dos Perplexos, de Moisés Maimônides, ajudou os pensadores cristãos a resolver problemas trazidos pelo aristotelismo. Os judeus foram consultados com o intuito de melhorar o texto latino da Bíblia. A exegese sofreu influências recíprocas. Não obstante, houve disputas públicas em tom de controvérsias. A literatura cristã desenvolveu certo número de temas antijudaicos. Tais temas, como também a literatura dos milagres e as representações da paixão de Cristo, ajudaram a fomentar o espírito antijudaico. Os fluxos ideológicos que seguiram a isto criaram uma figura fantasmagórica do judeu. Este passou a ser encarado como inimigo e, enfim, como diabólico. A mentalidade moderna conservou esta concepção e imagem, forjada sobretudo no fim da Idade Média, em meio à profunda crise dos séculos XIII e XIV. Os pensadores judeus medievais assumiram a filosofia sobretudo para distinguir sua identidade religiosa no contexto da diáspora, mais do que para desenvolver especulações. Afirmaram a subordinação do intelecto humano à revelação das Escrituras. No fim do primeiro milênio, a ortodoxia hebraica, em contraste com seitas dissidentes, viu-se na necessidade de conjugar a tradição bíblico-rabínica com a filosofia grega, modificada pela mediação islâmica. Assim, Saadia ben Yosef, de 882 a 842, utilizou doutrinas auridas dos Mutakalimun para explicar a necessidade da razão na correta interpretação das Escrituras. Quis, assim, demonstrar racionalmente a criação do mundo ex nihilo, a partir do nada, bem como a impredicabilidade e a unicidade de Deus, refutando as teses heterodoxas dos judeus caraítas. Nos séculos sucessivos, pensadores judeus, ativos sobretudo na Península Ibérica, continuaram se inspirando em modelos especulativos islâmicos. O neoplatonismo árabe serviu de ponto de partida. Isaac Israeli, nascido em cerca de 855, falecido em 955 ou 56, é o primeiro filósofo judeu de destaque. Compilador e neoplatônico,
Sua obra mais conhecida é o Livro das Definições, obra traduzida para o latim por Gerardo de Cremona. Entende a filosofia como amor à sabedoria, depois, ao modo neoplatônico, como assemelhação a Deus pela compreensão das verdades das coisas, e ao modo de Platão, como zelo e preocupação constante com a morte. A estas definições da filosofia acrescenta ainda outra. A filosofia é o conhecimento de si. Reinterpreta Plotino, adaptando a sua filosofia ao contexto judaico. No topo e origem de tudo está o Uno, que é Deus, o Criador ou a causa primeira de todas as coisas. O seu poder e a sua vontade são modalidades e atividades de sua essência. Outros dois princípios de toda a realidade são a forma primeira e a matéria primeira. Depois vêm as inteligências, ou hipóstases intelectuais, e as almas. Há a alma racional, a alma sensitiva e a alma vegetativa. Depois vem a natureza, ou o céu, e por fim o mundo dos corpos. A natureza rege a geração dos corpos. A alma rege a natureza e a inteligência rege a alma. Citações de Isaac Israeli aparecem em Alberto Magno e Tomás de Aquino. Mais famosa a definição de verdade como adequação do intelecto e da coisa. Outro nome importante da filosofia judaica é o de Ibn Gabirol. Shelemo ou Salomão Ibn Gabirol, nascido em 1021, falecido cerca de 1058, conhecido no mundo latinófono como Avicebron, escreveu um poema religioso muito admirado pelos judeus de seu tempo, o Keter Malkut, a coroa real. Seus versos foram conservados na liturgia judaica. No entanto, no mundo latino, ele é mais conhecido por outra obra intitulada em latim como Fons Vitae, a fonte da vida, que foi objeto de admiração e de crítica para alguns autores. Desenvolveu o tema do relacionamento entre Deus e a criatura, aderindo ao emanatismo aviceniano. Sua filosofia foi bem controvertida no mundo latino por causa da teoria chamada de hilemorfismo universal, a doutrina segundo a qual todo o mundo criado é composto de matéria e de forma, hyle e morphé. Esta doutrina foi defendida pelos franciscanos e atacada pelos dominicanos, isto é, por Alberto Magno e Tomás de Aquino, que viam nela a ameaça do materialismo. Para Avicebron não há somente matéria corporal, mas também matéria espiritual. A matéria é princípio constitutivo essencial de todo o ente criado. Esta existência forme in matéria. Ser é a existência da forma na matéria. Ele não entende a matéria em sentido aristotélico, porém, como pura potencialidade. Nem mesmo a entende em sentido meramente neoplatônico, isto é, como princípio de multiplicidade e diversidade. Para ele, a unidade de todas as coisas é dada pela matéria, enquanto a diversidade é dada pela forma diferente que cada coisa tem, ao contrário da concepção do princípio de individuação, de Aristóteles, de Tomás de Aquino. A unidade de todas as coisas é dada pela matéria, enquanto que a diversidade é dada pela forma diferente que cada coisa tem. Matéria significa aqui, portanto, substrato, quer seja um substrato corporal, no caso dos corpos, quer seja um substrato espiritual, no caso dos puros espíritos. Nesta concepção, todo o ente criado tem um substrato ontológico, que recebe o ser isto ou aquilo, por meio da forma, e este substrato receptivo é a matéria. Dito de outro modo, a matéria é o princípio de poder ser, no sentido de poder receber uma forma. Avicebron define o sentido da existência humana a partir da filosofia como conhecimento de si mesmo. Conhecer-se a si mesmo, porém, é conhecer todas as coisas, pois o homem é, afinal, um microcosmo, um mundo pequeno.
A perfeição da alma racional consiste em vir a ser um mundo inteligível, como dizia também Avicena. Se o homem conhece a si mesmo, isto é, sua corporalidade e espiritualidade, ele conhece todas as coisas, pois todas as coisas são ou corporais ou espirituais, e o homem é ambas as coisas, espiritual e corporal. Contudo, o autoconhecimento do homem é o momento em que o universo começa o seu retorno para a fonte do ser e da vida. O fim do homem, por sua vez, é unir-se ao mundo superior, é a conjunção, debuk ou coniúncio em latim, com a fonte da vida, Deus, onde todas as coisas encontram-se originariamente como essências ou ideias. Vários pensadores do século XII e XIII recorreram, porém, à filosofia aristotélica. Avraham ibn Daud, século XII, considerou fé e razão sobre o mesmo plano como reveladoras de verdades comuns. O maior nome, porém, da filosofia judaica medieval é o de Maimônides. Moshe ou Moisés ben Maimon, ou Maimônides, nascido em cerca de 1135 ou 1138, falecido em 1204, nasceu em Córdoba, mas, devido às perseguições aos judeus, teve que se refugiar de cidade em cidade até chegar ao Cairo. Assim como Averroes, Maimônides tinha Aristóteles como o grau supremo do intelecto humano, só superados por aqueles que receberam a inspiração divina, ou seja, os profetas. Sua obra mais famosa se intitula Moré ha-Nebuchim, cuja tradução latina soa Dux Neutrorum Sive Perplexorum, ou seja, o guia dos indecisos ou perplexos, uma das culminâncias do pensamento medieval. Impregnado de cultura árabe e muçulmana e enraizado na tradição judaica, consegue uma síntese teológica que ultrapassa a falsafa e o kalam. Fundou o seu pensamento sobre a avaliação positiva do intelecto humano, sustentada por Aristóteles e em termos análogos pelos profetas bíblicos. Procura expor o sentido da Torá e do Talmud, indo além da sua literalidade. Enquanto às massas é suficiente o aspecto exterior da mensagem bíblica, os sábios devem aperfeiçoar os seus conhecimentos com a finalidade de unificar o intelecto deles com o intelecto agente. Trata dos filósofos e da profecia, das religiões e dos ritos. Critica severamente os teólogos, os mutakalimun. Estes não só deixaram de demonstrar alguma coisa, mas inverteram o mundo e alteraram as leis da natureza. Um problema importante discutido por Maimônides é o da criação. Segundo ele, não se pode, pela filosofia, isto é, com demonstrações puramente racionais, demonstrar que o mundo seja eterno ou que seja criado. O máximo que o teólogo consegue alcançar é mostrar a nulidade das demonstrações alegadas pelos filósofos em favor da eternidade do mundo. A eternidade no mundo não é objeto de demonstração nem de fé. Já a criação é objeto de fé, na tradição profética, e não de demonstração. A física e a metafísica podem aduzir razões em favor da necessidade da existência de um primeiro motor imóvel do universo. Aqui Deus aparece como causa primeira e como pensamento de pensamento, nos noécios, como diz Aristóteles. Deus é uno, nele há a total identidade de pensar, pensante e pensado. Paralelamente, no homem há uma identidade entre o pensamento e a coisa pensada, o ser. A compreensão de Deus a partir do mundo criado, porém, é limitada, pois entende Deus somente como causa do mundo, sem apreender a sua essência em si mesmo. De Deus não se podem dar definições, porque a sua essência está acima de todas as capacidades intelectuais humanas. Moisés Maimônides interpreta a criação como ato livre e Deus como ser pessoal transcendente, diante do qual o homem se encontra numa relação eu-tu, típica essa concepção
do judaísmo. A perfeição ética é o caminho para o homem se aproximar de Deus. Para Maimônides, o profeta é o filósofo consumado, que depois será combatido por Spinoza na modernidade. A iluminação intelectual ou perfeição especulativa prepara o estado profético. A profecia é uma emanação de Deus que se estende por meio do intelecto agente sobre a faculdade racional e a imaginativa do homem. É o mais alto grau a que a razão humana pode, por graça, chegar. Se a emanação divina ilumina somente a faculdade racional sem atingir a imaginativa, temos os sábios. Se ilumina também a imaginativa, temos os profetas. Se ilumina somente a faculdade imaginativa, temos os magos e os legisladores. A ciência se faz por meio do silogismo. Há homens que só podem aprender uma ciência já feita, e há homens que são capazes de descobrir por si mesmos os meio-termos necessários para a dedução silogística. Estes são os que desenvolvem os graus maiores da intelectualidade, apreendendo melhor os inteligíveis e se unindo ao intelecto agente. O aristotelismo de Maimônides foi acolhido com favor, sobretudo na Provença e na Itália, mas provocou reações de oposição no judaísmo. A interpretação racional dos preceitos da fé determinou, por contraste, um abundante florescimento de obras místicas. O importante Sefer HaZohar, o Livro do Esplendor, remonta ao século XIII. Pensadores averroístas foram críticos à sua obra. O provençal Levi ben Gershon, ou Gersônides, nascido em 1288, falecido em 1344, acusou Maimônides de se ter distanciado da verdade filosófica. Moisés de Narbona, Moshe ben Yehoshua, século XIV, o associou à mística judaico-árabe. Na Espanha do século XV, Hasdai Crescas, de 1340 a 1410, no tratado Or Adonai, a luz do Senhor, sustentou que a criação é produto da vontade de Deus e de seu amor. Mais importante do que o conhecimento intelectual de Deus é o amor que as criaturas lhe tributam no cumprimento dos preceitos religiosos. Maimônides teve grande influência no mundo cristão. Foi citado especialmente por Alberto Magno e Tomás de Aquino. Maimônides e a escola cristã foram integrados nas obras de Hillel ben Shemuel, de Verona, e de Yehudá e Emanuel Romano, ativos na Itália entre os séculos XIII e XIV. Elia del Medigo, 1463 a 1493, inspirando-se em uma interpretação fortemente averroísta do pensamento de Maimônides, se serviu da doutrina da dupla verdade em termos já modernos para distinguir e separar as modalidades dos estudos das Escrituras e a do estudo da filosofia. Johannan Alemanno, 1435-1504, inspirado pelo neoplatonismo do humanismo e pelo pensamento de Pico della Mirandola, operou uma síntese entre as correntes platônicas, aristotélicas e místicas que floresceram no solo do pensamento judaico medieval e abriu o caminho para uma renovação filosófica calcada sobre os modelos do Renascimento, que encontrou sua máxima expressão nos Diálogos de Amor de Leão Hebreu, nascido em cerca de 1460, falecido em 1530. Estes tiveram um papel decisivo, estes diálogos de amor de Leão Hebreu tiveram um papel decisivo no êxito do neoplatonismo de Florença. Vamos, pois, concluir a nossa aula de hoje. Vimos, pois, as três fontes do Ocidente medieval nas aulas passadas. Vimos, nas aulas mais recentes, também os vários fluxos de tradições que entraram em jogo e que com suas identidades interagiram e se chocaram uns com os outros. Cristãos latinos e cristãos bizantinos, cristãos nestorianos e jacobitas, sírios e persas, muçulmanos orientais e muçulmanos ocidentais, e judeus dispersos por todos esses mundos.
Querendo ou não, o medievo foi um constante diálogo de mundos, com seus encontros, desencontros e encontrões. A filosofia só vicejou em meio a este diálogo e a estes encontros, desencontros e encontrões. Onde quer que se volte, porém, vemos a filosofia sendo retomada em meio aos monoteísmos, às tensões e desafios mútuos entre pensamento e fé. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e até a próxima aula.